tarde para quem está assistindo à tarde, bom dia para quem está assistindo de manhã, boa noite aí para quem está assistindo à noite. Então, nosso conteúdo agora é propriedade periódica e tabela periódica. Vocês sabem que esse é um conteúdo importante porque ele faz parte daqueles conteúdos basilares. Ele dá apoio para uma série de outros conteúdos que vão depender dele. Por exemplo, ligação química, afinidade entre as substâncias, solubilidade, polaridade. Então, a gente tem uma série de conteúdos que dependem desse conteúdo de propriedade periódica. E vocês sabem que nos últimos anos, o Enem, por exemplo, explorou várias questões, como é o caso, por exemplo, da prova de 2016, que explorou aí mais de 5 questões relacionadas à solubilidade. Ano passado, novamente, caíram mais 3. E assim, a gente vem, nos últimos 6 anos, várias questões sobre solubilidade. E a gente só consegue mesmo compreender solubilidade, polaridade, interação molecular, ligação química, a partir do conhecimento introdutório de tabela periódica. Então, esse é o nosso conteúdo. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, eu já disse para vocês em algum outro momento que vocês devem memorizar algumas coisas sobre a tabela periódica. Tem coisa que é para aprender, tem coisa que é para entender e tem coisa que é para decorar. E eu pedi para vocês o seguinte: como a prova do Enem não traz a tabela periódica, apesar dos vestibulares normalmente apresentar a tabela periódica, a prova do Enem não traz. Então vocês vão ter que memorizar esses 19 elementos químicos aqui da tabela periódica. Veja bem, isso aqui não é uma opção, isso aqui é uma obrigação. Não está facultativo isso aqui vocês são obrigados a memorizar esses 19 elementos químicos. Então vamos lá, essa primeira parte da nossa aula são de coisas que vocês precisam ter de informação prévia para que vocês consigam compreender propriedades periódicas. Algumas coisas que são importantes. Primeiro, quando a tabela periódica foi organizada, ela foi organizada pensando em características comuns entre os elementos químicos. Por exemplo, os elementos que estão entre a família 1A e a família 3A, incluindo toda a família B, todos esses elementos aqui, a gente classifica como metais. Então, os metais são os elementos que estão entre a família 1A e a 3A. Da família 4A para frente, a gente tem, de maneira geral, os ametais. Isso aqui vocês têm que compreender. Não tem como vocês não saberem isso. Vocês precisam saber isso. Então tem que saber o quê? Os metais são os elementos entre a família 1A e a família 3A, incluindo toda a família B. A família B representa também os metais. Da família 4A até a família 8A, a gente tem os ametais. Então, essa informação vocês precisam conhecer. Segunda coisa que vocês precisam conhecer, o nome de algumas famílias. Por exemplo, família 1A. Família 1A representa os metais alcalinos. Alcalinos por quê? Porque essa palavra alcalis dá a ideia de formação de bases. Porque os metais da família 1A, como outros metais, eles são formadores de base. Então, os elementos da família 1A vão ser chamados de metais alcalinos. Os elementos da família 2A, eles são chamados de metais alcalinos terrosos. Família 3A, vocês não precisam saber o nome, nem família 4A, nem 5A. A 6A tem que saber. Os elementos da família 6A, eles são chamados de calcogênios. Calcogênios. Os elementos da família 7A são os halogênios. E os elementos da família 8A são os gases nobres. Por que eles são chamados de nobres? Porque pensa aqui comigo. Quem são os nobres aí da sociedade? São aqueles caras que tem um planeta, tem um helicóptero, tem uma fazenda em Plutão. Não sei esses caras que são os nobres. Então, o que acontece é que esses elementos da família 8A, eles já alcançaram a estabilidade.
eles já possuem a quantidade máxima de elétrons que esses elementos precisam para alcançar a estabilidade, que é 8 elétrons. Então, os elementos da família 8A, eles são chamados de gases nobres porque eles são estáveis. E eles são estáveis porque, em sua maioria, possuem 8 elétrons na última camada. A gente tem uma exceção a essa regra, que seria o hélio. O hélio, apesar de estar na família 8A, o hélio não tem 8 elétrons na última camada. O hélio só possui 2 elétrons na última camada. Vocês se recordam qual é o nome da teoria que diz que os elementos químicos, para alcançar a estabilidade, precisam de 8 elétrons? Como que é o nome dessa teoria? O nome dessa teoria é a teoria do octeto. Então, esses elementos aqui, eles são estáveis porque eles já obedeceram à teoria do octeto. Eles já alcançaram os 8 elétrons na última camada que um elemento precisa para se tornar estável. Já o hélio, que se estabilizou com 2 elétrons, ele entra numa outra teoria, chamada de teoria do dueto. A teoria do dueto diz que alguns elementos químicos se tornam estáveis com 2 elétrons na última camada. Quem também se encaixa na teoria do dueto seria o lítio e o hidrogênio. O lítio e o hidrogênio, eles não se estabilizam com 8 elétrons na última camada. O lítio e o hidrogênio se estabilizam com 2 elétrons na última camada. Lembrando que eu não estou dizendo que o lítio e o hélio já tem 2 elétrons na última camada. Eu estou dizendo que quando eles se tornarem estáveis, eles vão obedecer à teoria do dueto e eles ficarão com 2 elétrons na última camada. Então, eles só terão 2 elétrons quando estáveis. Então, vamos lá. Primeiro, a tabela periódica foi dividida em famílias, em 2 grandes famílias. As famílias dos metais, que compreendem os elementos entre a família 1A e a família 3A, e a família dos ametais, que compreende os elementos que vão da família 4A para frente. Agora veja, isso aí foi sofrendo subdivisões. Por exemplo, os elementos da família A, eles são chamados de representativos. Representativos. Os elementos da família B, eles são chamados de elementos de transição. Elementos da família A, elementos representativos. Elementos da família B, elementos de transição. E esses elementos foram organizados assim, ó. Cada família que o elemento está representa a quantidade de elétrons que ele possui na última camada. Eu não sei se vocês se recordam, mas um átomo ele pode ter até 7 camadas em torno do núcleo, que são aquelas divisões da eletrosfera. A eletrosfera pode se dividir até em 7 camadas. Então, observem que quando vocês pegarem uma tabela periódica, vocês vão ver que ela possui 7 linhas horizontais. Por que dessas 7 linhas horizontais? Porque representa o número de camadas que aquele átomo possui. E se ele tiver na última camada 1 elétron, quer dizer que esse elemento pertence à família 1A. Se ele tiver na última camada 2 elétrons, esse elemento pertence à família 2A. Se ele tiver na última camada 3 elétrons, família 3A. E assim vai. De sorte que os elementos da família 8A já são estáveis porque eles alcançaram 8 elétrons na última camada. Então eles já são realizados emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Esses caras aqui não precisam trabalhar, porque alguém já trabalhou por eles na vida. Eles já são
estáveis quimicamente. Uma outra coisa importante, a gente precisa lembrar que quando a gente faz a distribuição eletrônica dos elementos da família 1A e 2A, a distribuição aqui sempre termina em S. Família 1A e família 2A sempre termina em S a distribuição eletrônica. Na família B, a distribuição eletrônica sempre termina em D. E se for aqueles elementos que estão aqui embaixo na tabela periódica, a distribuição eletrônica vai terminar em F. Os elementos da família 3A para frente, a distribuição eletrônica vai terminar em P. Então, família 3A é P, 4A é P, e assim vai. Todos os elementos que estão aqui para frente terminam em P, a distribuição eletrônica deles. Então, não esqueça, os elementos da família 1A e 2A, a distribuição termina em S. Os elementos da família B, a distribuição termina em D ou em F. Em D ou em F. Só que os F são aqueles que ficam aqui embaixo. Eu vou falar deles em outro momento. E os elementos da família 3A até a 8A, a distribuição eletrônica termina em P. Então, só aqui eu já falei muita coisa. Eu queria recapitular rapidão para a gente lembrar o que eu disse. Eu disse que a tabela periódica é dividida em metais e ametais. Da família 1A até a família 3A, incluindo toda a família B, a gente tem os metais. Eu disse que da família 4A para frente, a gente tem os ametais. Eu disse para vocês que os elementos da família 1A até a família 7A ainda não são estáveis, porque eles ainda não alcançaram 8 elétrons na última camada. Porém, os elementos da família 8A já alcançaram 8 elétrons e, portanto, eles já são quimicamente estáveis. Com exceção do hélio, que não alcançou 8 elétrons. O hélio alcançou simplesmente 2 elétrons na última camada, e ele entra numa outra teoria que não é a teoria do octeto, é a teoria do dueto. Eu disse para vocês que a tabela periódica, além de ser dividida em famílias, ela também é dividida em linhas horizontais. E essas linhas horizontais da tabela periódica a gente chama de períodos. Quantos períodos tem a tabela periódica? A tabela periódica tem 7 períodos. E esses períodos representam a quantidade de camadas que existem em torno do núcleo do átomo. Então, por exemplo, um elemento que está no primeiro período quer dizer que ele só tem uma camada em torno do núcleo. Um elemento que está aqui no 7º período quer dizer que ele tem 7 camadas em torno do núcleo do átomo. Ok? Então isso é importante, gente. Vamos lá, continuando. A tabela periódica, além de ser organizada em famílias e além de ser organizada em períodos, ela foi organizada pensando em propriedades que fossem semelhantes para cada elemento que tivesse em cada família. Essas propriedades que os elementos obedecem em cada família e em cada período, a gente chama de propriedades periódicas. Entre as propriedades periódicas existem algumas que vocês têm que saber, principalmente para as provas de vestibular tradicional, como é o caso, por exemplo, da UFD, da UEMA, que sempre pede esse modelo de exercício. Então, observe, a primeira propriedade é o raio atômico. O que o raio atômico mede? Ele mede o tamanho do átomo. Para os caras determinarem o raio atômico, eles utilizaram 2 parâmetros. O primeiro foi o tamanho da eletrosfera e o segundo foi a carga nuclear efetiva. Observem o que eu estou dizendo. O raio atômico, ele depende da eletrosfera e o raio atômico depende da carga nuclear efetiva. Como que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Vocês concordam comigo que o volume de um átomo, o tamanho do átomo, está concentrado na eletrosfera? Isso não faz parte do modelo atômico de Rutherford? O modelo de Rutherford diz que o tamanho de um átomo, o volume de um átomo, está praticamente todo concentrado na eletrosfera. Então, quanto mais eletrosfera esse átomo tiver, quer dizer que ele tem um maior volume, logo ele tem um maior raio atômico. Então, quanto mais eletrosfera, maior o raio atômico desse átomo. Então, quanto maior for o número de eletrosferas que esse átomo tiver, maior vai ser o raio dele. De sorte que, pensando na eletrosfera, o raio atômico cresce assim, ó.
O raio atômico cresce de cima para baixo. Por que ele cresce de cima para baixo? Porque o elemento que está aqui em cima, ele só tem uma camada em torno da eletrosfera. E o elemento em torno do núcleo, não da eletrosfera, uma camada em torno do núcleo. E o elemento que está aqui embaixo, ele possui 7 camadas em torno do núcleo. Quanto mais camadas ele tiver em torno do núcleo, maior vai ser o raio desse átomo. Então o raio atômico cresce de cima para baixo. Uma outra coisa que o raio atômico também depende é da carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva, ela mede a interação do núcleo com a eletrosfera. Funciona assim, ó. Quando eu ando na tabela periódica foi montada assim, ó. O número de prótons, ele cresce da esquerda para a direita. Então funciona assim. Se eu tiver aqui, por exemplo, da família 1A, o hidrogênio tem um próton. Se eu vier bem aqui para a família 8A, o hélio tem 2 prótons. Concordam comigo que o número de prótons cresceu da esquerda para a direita? Então, se o número de prótons aumentou, quer dizer que a interação do núcleo sobre a eletrosfera vai ser maior. Quanto maior a interação do núcleo sobre a eletrosfera, menor se torna o tamanho da eletrosfera. Agora, quanto menor a interação do núcleo com a eletrosfera, maior se torna a eletrosfera. Então funciona assim. Quanto maior a quantidade de prótons no núcleo de um átomo, maior vai ser a interação do núcleo com a eletrosfera e menor a eletrosfera vai se tornar. E por isso vai reduzir o raio atômico. E é exatamente por isso que a gente tem que lembrar o seguinte, que os elementos de menor número atômico, de menor quantidade de prótons no núcleo, estão à esquerda na tabela periódica. Quanto menor a quantidade de prótons, menor vai ser a interação do núcleo com a eletrosfera e maior vai ser o raio. Então o raio cresce assim, ó, da direita para a esquerda. O raio atômico cresce de cima para baixo. Por que ele cresce de cima para baixo? Porque eu aumento o tamanho da eletrosfera. E o raio atômico cresce da direita para a esquerda, porque eu estou diminuindo o número de prótons. Então, gente, vamos fixar isso porque isso é importante. Quanto menor o número de prótons, maior vai ser o raio atômico. E quanto maior o tamanho da eletrosfera, quanto mais eletrosferas em torno do núcleo, maior também vai ser o raio atômico. Então, o raio atômico cresce de cima para baixo e cresce da direita para a esquerda. Observe então que eu estou dizendo é o seguinte: se eu comparar um elemento que está na família 1A com um elemento que está na família 7A, qual deles tem maior raio atômico? O raio atômico é maior do elemento que está na família 1A, porque ele está mais à esquerda da tabela. Quanto mais à esquerda, maior o raio atômico. E se eu comparasse, por exemplo, o hidrogênio com o potássio, ou o lítio com o potássio, quem é que tem maior raio atômico? O lítio ou o potássio? Quanto mais embaixo na tabela, maior o raio. Então o raio do potássio vai ser maior do que o raio do lítio. Ok? Agora uma coisa que vocês devem ficar bem atentos. É o raio de íons. Porque essa comparação aqui é do raio de um átomo neutro. O que é um átomo neutro? É aquele que tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Isso é um átomo neutro. Agora, se eu comparar, por exemplo, o cátion, no cátion, a quantidade de próton, que são as cargas positivas, é maior do que a quantidade de elétrons. Então, nos cátions, eu tenho maior quantidade de prótons e menor quantidade de elétrons. Lembra que eu disse para vocês que a carga nuclear efetiva é uma das coisas que a gente tem que analisar quando vai analisar o raio atômico? Observe bem, se eu tenho mais prótons no núcleo, esse próton vai exercer uma influência muito grande sobre a eletrosfera, o que vai diminuir o tamanho do raio. Então, nesse caso, o raio dos cátions funciona da seguinte maneira. O raio de um elemento positivo, ele é menor do que o raio de um elemento neutro. O elemento positivo, o íon positivo, o cátion,
ele possui menor raio do que o elemento quando nem ganhou e nem perdeu o elétron. Agora, se eu analisar o raio de um ânion, funciona assim. O ânion, ele tem uma maior quantidade de elétrons do que de prótons. Lembra que eu disse que quanto maior for o tamanho da eletrosfera, maior vai ser o raio? Se eu tenho uma quantidade maior de elétrons, eu vou ter uma eletrosfera maior. Se eu tenho uma eletrosfera maior, então eu tenho um raio maior. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. O raio de um elemento negativo, que é o raio do ânion, é maior do que o raio do neutro, de um elemento neutro. Pronto, então isso é o raio atômico. Do raio atômico, então, eu tenho que lembrar que quanto mais embaixo na tabela, maior o raio. Eu tenho que lembrar que quanto mais à esquerda na tabela, maior o raio. Por exemplo, ó, o raio dos metais é maior do que o raio dos ametais, porque os metais estão mais à esquerda na tabela. Ok? Se eu perguntasse qual é o elemento da tabela periódica com maior raio, o elemento da tabela periódica com maior raio é o frâncio, que é o último elemento da família A. Ok? Outra propriedade periódica importante é a eletropositividade. A eletropositividade, semelhante ao raio atômico, ela também cresce de cima para baixo e ela também cresce da direita para a esquerda. Então, quanto mais embaixo na tabela periódica, maior a eletropositividade. E quanto mais à esquerda da tabela periódica, maior a eletropositividade. Mas, afinal de contas, o que é a eletropositividade? A eletropositividade é a tendência de um átomo no estado neutro e isolado de perder elétrons. Então, a eletropositividade ela mede a tendência de um átomo no estado neutro e isolado de perder elétrons. Por que eu estou repetindo esse negócio de neutro e isolado? Porque olha o que acontece. Quando a gente analisa o átomo, existe um padrão para analisar essas propriedades periódicas, desculpa. O padrão para analisar essas propriedades periódicas é o seguinte: eu sempre coloco o átomo no estado gasoso, sempre coloco ele no estado isolado e sempre analiso ele neutro. Então, quando eu analiso o átomo levando em consideração essas condições, eu vou perceber que os elementos que estão mais embaixo na tabela e os elementos que estão mais à esquerda da tabela, eles possuem maior tendência de perder elétrons. Então, a eletropositividade, ela mede a tendência de um átomo de perder elétrons. Então, o que a gente percebe através da eletropositividade? Vem aqui comigo, ó. Os metais, eles não estão mais à esquerda da tabela? Se os metais estão mais à esquerda da tabela, então os metais, eles são elementos eletropositivos, quer dizer que eles têm grande tendência de perder elétrons. Já os ametais, eles estão mais à direita da tabela. Como eles estão mais à direita, eles não têm tanta tendência de perder elétrons. Por isso que os ametais vão ser chamados de elementos eletronegativos. Só que, por enquanto, a gente está vendo a eletropositividade. Então, a gente vai ter que lembrar o seguinte, ó. Os metais, eles são elementos eletropositivos. Por que eles são eletropositivos? Porque eles têm grande tendência de perder elétrons. Sempre que um metal faz uma ligação química, a tendência desse metal é de perder os elétrons que ele possui. Sempre que um ametal faz uma ligação, a tendência desse ametal é de ganhar elétrons. Ok? Então, a eletropositividade, ela mede a tendência de um átomo de ficar positivo. Lembrando que, quando um átomo perde elétrons, ele fica positivo. Quando ele ganha elétrons, ele fica negativo. Funciona assim, ó. Se o átomo perde elétrons, esse átomo fica positivo. Se o átomo ganha elétrons, esse átomo então fica negativo. Ok? Então não esqueça, os metais são elementos eletropositivos, têm grande tendência de perder elétrons. Uma outra propriedade periódica importantíssima
é a eletronegatividade. Vocês vão ver, gente, que a maior parte das questões trabalha raio atômico, eletropositividade e eletroafinidade. São as três mais importantes. A eletronegatividade, ela mede o quê? A eletronegatividade mede a tendência de um átomo no estado gasoso e isolado de ganhar elétrons. Então, eletronegatividade mede a tendência do átomo de ganhar elétrons. Lembrando, pessoal, que a eletronegatividade é o contrário da eletropositividade. Então, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Quanto mais em cima e quanto mais à direita da tabela, maior a tendência de ganhar elétrons. Uma outra propriedade periódica é a eletroafinidade. O que é a eletroafinidade? Cuidado para não confundir com a eletronegatividade. Funciona assim: quando eu tenho aqui um átomo e esse átomo ganha um elétron, no momento que esse átomo ganha um elétron, ele se transforma num íon negativo. E no momento que ele está ganhando o elétron, ele perde uma energia. Essa energia que o átomo perde quando ganha um elétron, a gente chama de eletroafinidade. Então, eletroafinidade é a energia perdida por um átomo quando ganha um elétron. Cuidado para não confundir com eletronegatividade. Para finalizar, a gente tem a energia de ionização. A energia de ionização é a quantidade de energia que eu tenho que fornecer a um átomo para retirar o elétron dele. Então, energia de ionização é a quantidade de energia que deve ser fornecida a um átomo para retirar o elétron. Finalizando, tanto a eletroafinidade como a energia de ionização cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, assim como a eletronegatividade. Ok? Então, depois a gente volta para resolver os exercícios. Até mais, pessoal. Obrigado aí.